Ó, dá uma olhadinha agora. Observe atentamente a reta numérica a seguir. Alguns pontos dessa reta numérica têm sua abscissa, explique, né? Ex- Explícita, desculpa, enquanto os outros não. Então, veja, o que é que já estava pensando em responder, né? Mas, ó, aqui está o zero. Então, esse é o ponto que a gente chama de origem. Então, quando ele vai falar das abscissas, ele está falando da retinha numérica. Então, a reta numérica é essa retazinha aqui que a gente está falando. Os valores que estão para a direita do zero vão ser os valores positivos. Então, quanto mais à direita, melhor. Lembra disso. Então, numa reta numérica, como é que eu sei quem é maior? É quem tiver mais à direita. Quando eu for ver, quem tiver mais à esquerda é pior, porque está mais negativo. Então, o sentido da esquerda é o sentido que é mais negativo. Então, quanto mais para a esquerda, mais negativo. Menor vai ser os valores que ele tem. Quanto mais à direita, mais positivo ele vai ser e maior ele vai acabar sendo. Beleza? Aí veja, eu sei que teve, ó, o zero, aí deu um espacinho aqui, ó, um. Depois do um vem quem? O 2, né? 2. Depois o 3. Aí aqui vai ser 4, 5 e o 6. Beleza? E para cá não é zero? Aí depois vem quem? Não era para ser um, só que não está para a esquerda, não é negativo? Então, menos um, menos 2, menos 3 e menos 4 e assim por diante. Menos 5, menos 6 e menos 7. Beleza. Aí é o que ele fala. Agora ficou tranquilo, ó. Determine as abscissas na reta numérica. Então, as abscissas é esse eixo, essa retinha de cada ponto a seguir. O ponto B, 6. O ponto C, menos um. O ponto D, menos 4. E o ponto E, menos 7, ó. Ficou tranquilo. Beleza? Então, eu já vou fazer outra aqui embaixo junto, ó. Ó, ele quer que marque verdadeiro e falso, não é isso? Os números opostos, né, de 5 dos menos 5 é o 5. Então, o que é o número oposto? É aquele número, só que com o sinal trocado. Então, se ele é menos 5, qual é o contrário de menos 5? Mais 5, olha, só troca o sinal. Beleza? Então, se fosse, por exemplo, 7, né, mais 7, então o oposto dele é 7, só que com sinal negativo. Ah, Lucas, menos 8. Se é menos 8, qual é o oposto dele? É só trocar o sinal, né? 8, só que agora fica positivo. Então, o oposto é quando eles estão com os sinais trocados. Se era mais, o oposto dele é o menos. Então, se ele disse que o oposto de menos 5 é o 5, tá verdadeiro. Beleza? Aí, ó, o outro detalhe agora, o outro que a gente vai falar. A gente vai ter agora o, o módulo, não é isso? O que é o módulo, Lucas? É como se a gente pegasse os dois valores e não olhasse o sinal. Por exemplo, se eu pegasse o número menos 7, feito a gente viu aqui, ele, quando a gente coloca o módulo, é o número 7, é o valor 7, independente do sinal. Se eu pegasse agora o número 8, 8, qual é o valor, independente do sinal? 8. Então, eu só quero a quantidade. Então, eu tenho ali menos 7. Qual é a quantidade? 7. Quando eu tenho 8, qual é a quantidade? 8. Então, é como a gente olhasse, independente do sinal que ele vai ter. Então, se é menos 3, qual é o valor? Qual é a quantidade que ele tem? 3. Beleza?
Então, aqui é verdadeiro. Ah, Lucas, se fosse menos 5 pode ser 5. Vai ser 5. Eu estou olhando só a quantidade. Então, se fosse 5 vai ser menos 5. Não, não. Então, ó, só esquece o sinal. Então, você pega só o valor mesmo. Então, se você colocasse 5 tem que ser 5. Se você colocasse menos 2 tem que ser 2. Então, você está olhando só a quantidade. É como se eu perguntasse assim: eu estou devendo R$ 10. Quanto eu tenho que pagar? R$ 10. Independente do sinal, eu quero saber quanto tem a ser pago. R$ 10. Beleza? Então, eu quero o valor. Não quero o sinal. Não quero saber se você está devendo ou não. Quero saber o valor, a quantidade. Beleza? Então, ela também está verdadeira. Aí, vamos lá. Olha essa agora. O menor número inteiro de três algarismos. Ó como ele fala, ó. Distintos. Os algarismos são o quê, ó? 999. Esses são os algarismos, ó. Unidade, dezena e centena. Esses algarismos são diferentes? Não. Então, não pode ser aqui porque eles não são distintos. Beleza? Então, aqui tá falso, ó. Ah, Lucas, ele está muito negativo. Ele é o mais negativo possível com três algarismos. Sim, mas ele disse que é o menor número inteiro, né? Então, de três algarismos. Ele é o menor de todos? É, mas ele não tem os algarismos distintos. Vê que ele coloca todos os algarismos dele, ó, são 9. Beleza? Então tá falso. O maior número inteiro de cinco algarismos. Ó, cinco algarismos, né? Unidade, dezena, centena, unidade, milhar, centena, milhar. Então, os cinco algarismos, o máximo que eu posso colocar para um algarismo é 9. Então, se eu tenho os 9, esse é o maior possível. Sim, então este aqui é verdadeiro agora. Por que esse foi verdadeiro e esse não? Ó, aqui a palavrinha-chave, ó, distintos. Se aqui não tivesse distintos, fosse só usar o menor algarismo com três, o menor número inteiro de três algarismos, aí seria esse realmente. Porque ele é negativo, ó, e quanto mais negativo, pior, não é? E ele tem 999. O número zero é maior do que todo e qualquer número inteiro negativo. Perfeito, ó, isso é muito interessante. Então, se você vê o zero, ele já é maior do que qualquer número negativo. Por quê? Você pode pensar na retinha numérica? Pode, mas é aquele negócio, pense assim comigo. Quanto mais negativo o número, pior. Aí lembra quem falou? É melhor estar devendo R$ 10? É melhor estar devendo R$ 1? Ou não estar devendo nada? É melhor não estar devendo nada. Então, por isso, o zero é maior. Beleza?